Olá, vamos conversar hoje sobre um tema que é a espinha dorsal do direito criminal, os princípios penais. Pensa neles como as regras do jogo, sabe? São eles que colocam limites no poder do Estado, garantem que a justiça seja, bem, justa e, no fim das contas, protegem todo mundo. E para a gente começar a entender isso, tem uma pergunta que é a chave de tudo. Até onde o Estado pode ir na hora de punir uma pessoa? Essa questão não é só papo de advogado, não. Ela mexe com a liberdade de cada um de nós. E entender a resposta para ela é o primeiro passo para sacar por que esses princípios são tão importantes. Para a gente entrar de cabeça nessas regras do jogo, a gente precisa primeiro entender uma coisinha: a diferença entre princípios e regras. Pode parecer a mesma coisa, mas no direito essa diferença é gigantesca e muda tudo. Vamos pensar numa analogia bem simples. Os princípios são como uma bússola. Eles não te dizem exatamente qual rua pegar, mas te dão a direção, o norte. Tipo, vá na direção da dignidade humana, siga na direção da liberdade. E se duas bússolas parecerem apontar para direções um pouco diferentes num caso específico, o juiz tem que ponderar, equilibrar as duas. Já as regras são como uma placa de pare. É um comando direto. Ou você para ou não para. É tudo ou nada. Se duas regras se contradizem, uma geralmente anula a outra. Simples assim. Agora que a gente já entendeu essa diferença, vamos falar do princípio mais fundamental de todos, aquele que é a base, a rocha onde todo o direito penal se constrói. Ele funciona como nosso grande escudo contra qualquer tipo de arbitrariedade. Pode parecer um trava-língua em latim, né? Mas calma, a ideia por trás dessa frase é super simples e, olha, extremamente poderosa. É talvez o conceito mais importante para garantir a nossa segurança. E o que ela quer dizer, basicamente, que ninguém pode ser punido por um crime que não estava escrito numa lei antes da pessoa cometer o ato. Imagina que o governo decida amanhã que usar camiseta amarela é crime. Ele não pode sair prendendo quem usou camiseta amarela hoje. A regra do jogo tem que ser clara e tem que existir antes da partida começar. Isso dá previsibilidade e segurança para todo mundo. E esse grande princípio se apoia em dois pilares. O primeiro é o da reserva legal. O que é isso? Significa que só o Congresso Nacional, por meio de uma lei criada e votada pelos representantes do povo, pode criar um crime. Não pode ser uma decisão de uma pessoa só. O segundo pilar é a anterioridade que a gente acabou de ver. A lei tem que vir antes. Juntos, esses dois pilares formam um muro de proteção, garantindo que as regras sejam claras e democráticas. Certo. Então, para algo ser considerado crime, primeiro de tudo, tem que estar escrito na lei. Mas, será que é só isso? A resposta é não. Agora entram em cena outros princípios que funcionam como uma espécie de filtro para separar o que é realmente sério daquilo que, convenhamos, pode ser resolvido de outra forma. O primeiro desses filtros é o da intervenção mínima. Pensa no direito penal como se ele fosse a UTI de um hospital. É um instrumento muito poderoso, muito sério, mas que também tem efeitos colaterais graves. Você não manda alguém para a UTI por causa de um resfriado, certo? Só nos casos mais graves, quando nada mais funcionou. Com o direito penal é a mesma coisa. Ele é a última ratio, o último recurso. Só deve ser usado para proteger as coisas mais importantes da sociedade, como a vida e a liberdade, e só quando outras áreas do direito não dão conta do recado. O próximo filtro é o da alteridade. Alter, em latim, quer dizer outro. A lógica aqui é bem direta. Para uma atitude ser considerada crime, ela precisa prejudicar ou, no mínimo, colocar em risco outra pessoa. Ninguém pode ser punido criminalmente por fazer algo que só prejudica a si mesmo. O foco do direito penal é a vida em sociedade, é proteger as pessoas umas das outras. E por último, nessa etapa de filtros, a gente tem o princípio da insignificância. Já ouviu aquela frase, a justiça não se ocupa com trivialidades? É exatamente isso. Imagina que alguém furta um chiclete de um supermercado. Formalmente, olhando a lei, é furto. Mas o prejuízo é tão pequeno, tão insignificante, que não faz o menor sentido mobilizar todo o aparato do Estado, polícia, promotor, juiz, por causa disso. É o famoso crime de bagatela. A justiça entende que, na prática, o dano foi tão pequeno que nem dá para considerar crime de verdade. Ok, vamos dar uma respirada e juntar as peças. Para uma ação ser considerada crime, ela precisa 1. Estar na lei. 2. Ser grave o bastante para acionar o direito penal e não ser uma besteirinha. E 3. Prejudicar outra pessoa. Se passou por todos esses filtros, aí sim estamos falando de um crime. Mas a conversa não para por aí não, hein? Agora vem outra pergunta crucial. Beleza, é crime, mas e a punição? Qual é a medida certa para ela?
E para a gente entender essa nova etapa, nada melhor do que um caso real que aconteceu de verdade e ajuda a gente a visualizar o problema. A discussão toda era sobre a venda de anabolizantes sem registro, uma prática que está lá descrita como crime no Código Penal. Aí um belo dia, uma mudança na lei fez uma coisa inacreditável. A pena para esse crime saltou de 1 a 3 anos para 10 a 15 anos de prisão. Para ter uma noção do tamanho do salto, essa pena se tornou mais pesada do que a de vários outros crimes, como tráfico de drogas ou até mesmo homicídio. Não só meio desproporcional? Pois é, não soou desproporcional só pra gente. Os tribunais superiores olharam para isso e disseram: opa, peraí. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, usou exatamente essas palavras aí. Diz que existiu uma falta de harmonia, um desequilíbrio total entre o crime e a pena. E essa ideia de harmonia e de equilíbrio nos leva direto para o próximo princípio. Uma punição, para ser justa, precisa se apoiar em 3 pilares. O primeiro é o da proporcionalidade, que a gente acabou de ver no exemplo. A pena tem que ser do tamanho do estrago que o crime causou. Não se usa um canhão para matar um mosquito, certo? O segundo é a individualização da pena. Cada caso é um caso. O juiz tem que olhar para quem cometeu o crime, como cometeu, por que cometeu. Não existe receita de bolo. E o terceiro é a intranscendência. Esse é importantíssimo. A pena é pessoal. Ela não pode passar da pessoa do condenado. A família dele, por exemplo, não pode sofrer as consequências da pena. A conta é de quem deve. Quando a gente junta todas essas peças, começa a perceber um sistema muito inteligente por trás de tudo. Os princípios penais, no fundo, pegam aquele poder bruto, enorme que o Estado tem de punir e vão lapidando, refinando, até ele se transformar em algo muito mais preciso. Dá pra gente imaginar todo esse processo como um grande funil. Lá em cima, na parte larga, entra o poder de punir do Estado. Aí ele passa pela primeira peneira, o filtro da legalidade, que pergunta: isso está na lei? Se a resposta for sim, ele continua descendo. Aí vem a segunda peneira, o filtro da relevância, que questiona: isso aqui é grave o bastante para o direito penal se preocupar? Se for, ele desce mais um pouco e chega na parte final, a calibração. É aqui que princípios como a proporcionalidade ajustam o tamanho da pena. E o que sai lá embaixo, no final do funil, não é mais poder bruto, é justiça. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Todos esses princípios que a gente conversou hoje, legalidade, intervenção mínima, proporcionalidade, eles são como guardiões, como barreiras de proteção. Eles existem para garantir que o poder imenso do Estado seja usado com critério, com sabedoria. E aí fica a pergunta no ar: se a gente tirasse todas essas barreiras, o que de fato separaria a justiça de uma simples vingança?